Bom dia, boa tarde, boa noite, Playparkianos. Como que vocês estão? Nós estamos bem e hoje temos a honra de receber no nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Playpark, Play na Play, Lívia Caselli, psicóloga, especialista em neuropsicologia e análise do comportamento infantil, mãe do Lorenzo e do Gabriel. Sua jornada pessoal enriquece a compreensão das complexidades do desenvolvimento infantil, especialmente em casos de neurodiversidade. Palestrou no workshop da Playpark em 2023 sobre autismo além das palavras, a experiência viva, compartilhando insights valiosos. Uma honra ter você aqui hoje. A gente teve a sua participação no workshop, na palestra, que foi um sucesso absoluto, né? Não só para o nosso público em si, mas para o seu público também, né? Isso foi bem interessante. E trouxe uma voz, trouxe uma comunicação que precisa ser distribuída, precisa ganhar voz ainda mais forte, precisa ser colocado no mundo. E esse é um dos motivos, né, da gente ter você aqui como a nossa primeira convidada para essa segunda temporada do Play. Vamos começar aqui o nosso bate-papo perguntando algo que nem todo mundo está familiarizado, né? Nem todo mundo sabe o que é o autismo, nem todo mundo entende o que é essa condição. Então, eu gostaria que, de uma maneira até breve, não precisa ser tão extensa, que você falasse um pouquinho a respeito. Primeiro, agradecer mesmo o convite, né? Tanto da Carla, do Kleber, da Playpark. Eu acho que é um assunto que eu sou apaixonada, né? Mas principalmente a importância mesmo de passar esse conhecimento. A palestra foi, para mim, uma experiência única, porque eu jamais imaginei estar falando com um público, né, da diversão sobre autismo, mas o que mais me impressionou mesmo foi esse retorno. Para mim, eu fiquei, assim, uns 3 dias ainda, né, assimilando o quanto que as pessoas têm o interesse de saber a respeito, têm o interesse em se adaptar, conhecimento, né? Então, eu falo que esse conhecimento nunca é demais, pelo contrário, só vai agregar aí nesse tanto de diagnóstico aí que tá vindo, né? Bom, em relação ao autismo, né, falar brevemente, o autismo hoje ele tem vários níveis, né, tem os 3 níveis principais e eu acho que um principal ponto que a gente tem que falar que é a dificuldade de comunicação social. Então, nem sempre é a falta da fala, né, é a dificuldade mesmo de comunicar ao outro algo que eu quero expressar, solicitar, né, então ele já tem essa dificuldade aí na comunicação social e vai prejudicar automaticamente a interação social. Então, são pessoas que têm essa dificuldade de interação e a comunicação só prejudica, né. Além disso, a gente tem padrões restritos repetitivos de comportamento, que eles podem ser estereotipias ou podem ser interesses mesmo repetitivos, sempre sobre o mesmo assunto, né? Ou de mesmo rituais, rotina. E também a questão sensorial, que eu posso ter, né? Tanto a sensibilidade, então tenho tanto a sensibilidade, por exemplo, auditiva, como também tem aquele que precisa do som para se acalmar. Tem a sensibilidade visual, mas tem aquele que coloca de perto para se acalmar. Então, essas questões já fazem aí o diagnóstico. E aí vai mudando o quê? O nível de intensidade, né? Nível 1 de suporte, 2 de suporte, 3 de suporte. É isso aí que a gente vai, o nível de suporte que aquela pessoa precisa, tanto para se comunicar e quanto passar para o outro aí as necessidades dela, que vai determinar se é nível 1, 2 ou 3. Bacana. Eu lembro que durante a sua palestra você trouxe um vídeo muito interessante que demonstrava essas questões sensoriais e como que aquilo atrapalha, né? Como que judia, de fato. A gente pode dizer esse termo até, né? Depois eu vou pedir para colocarem um link aqui vídeo, nesse trecho, porque é muito importante, né? Eu acho que ali tem uma parte do entendimento que muita gente não consegue nem imaginar, né? De detalhes, de certos barulhos da iluminação, né? Do excesso de informações ali. Eu aqui, dentro ainda dessa questão do que é, né, o autismo, eu queria saber se existem, né, algumas chaves ali, alguns tipos de comportamentos que quem está do lado... Vamos imaginar, por exemplo, o nosso cliente, né? O monitor, né, dentro de um momento ali de locação, existem pontos chaves que ele pode identificar ou não uma criança que tem algum grau de autismo? Como que ele pode fazer isso? Hoje assim, né, o nível 1, que seria o mais leve, é mais difícil de identificar, né? Principalmente assim, eles fisicamente são todos praticamente ditos normais, né? Então é mais difícil de você bater o olho e identificar. Mas no nível 2 para 3, geralmente eles vão apresentar alguns comportamentos específicos. Então, por exemplo, chamou e não vai olhar. Então chamou, olha aqui, vem, dá uma instrução. A criança às vezes não vai seguir aquele comando. Ou também o fato de não conseguir esperar a sua vez. Então, geralmente são crianças que não têm essa dificuldade de esperar a vez. Então, eles vão querer passar na frente de todo mundo. E aí, o monitor pode chamar, aquela criança não vai obedecer aquele comando, né? Então,
Tô falando de uma maneira geral, né? Porque pode ser que outra criança também faça isso, mas isso é bem específico, de você chamar, ele tá lá, não sabe esperar a sua vez, não sabe esperar a vez do outro, né? Pode ser que alguns apresentem algum tipo de estereotipia, então pode ser na hora da espera, por exemplo, aquela ansiedade da minha vez do brinquedo, né? De apresentar algum comportamento repetitivo, pode ser pular, pode ser através da mãozinha, né? Que é o famoso flapping. Então, esses comportamentos podem aparecer no momento de ansiedade. Então, assim, tá na minha vez, então eu vou. E tem aqueles que você vai falar, chamar pelo nome, e ele pode ser que não obedeça, né? Então, o ideal é chegar, tentar se aproximar, perguntar, ver se a criança olha pra você enquanto você tá falando, né? Se você chama, se ela tá tendo aquela comunicação social, né? Se ela tá realmente, sim, interagindo com você. Se não, né? Ah, não, ela não tá interagindo, eu tô chamando, ela não vem, né? Então, aí já é um alerta aí pro monitor, pra quem tá ali ao redor, ver que alguma coisa ali diferente tá acontecendo, tá? Até mesmo porque as pessoas têm uma ideia que a criança com autismo, ela realmente está no suporte 3. Às vezes o 1 passa muito despercebido, Sim. né? O 2, às vezes, o 3 é o que... Então, muitas vezes, o que eu sinto é que a pessoa fala assim, mas nem parece. Não tem cara, né? Não tem cara de ter autismo, né? E tem. E essa criança, às vezes, está super tranquila. Sim. E pode, de repente, ter uma crise. Pode ter uma crise, exatamente, cara. E assim, até se ela tem a fala desenvolvida, né? Porque geralmente nível 2 para 3 a gente já tem um pouco de prejuízo. Mas o nível 1, que é o leve, que todo mundo fala, que eu não gosto dessa palavra leve, porque nunca é leve, né? Então, esse nível 1, geralmente eles conversam, eles vão falar. Então, mas não parece, mas eu perguntei e respondeu. E muitas vezes chama, olha. Tem o contato visual por muitas vezes, né? Então, realmente, as pessoas têm aquela visão do autista, daquele que só fica, né? Do nível 3, parado, balançando, ou olhando pro nada, né? E o nível 1, na verdade, ele é mais funcional, afinal, ele não precisa do suporte. Mas sim, tem todas essas dificuldades. A comunicação social dele pode ter esse prejuízo leve, a interação social, mas principalmente a questão sensorial, né? Que muitas vezes passa despercebido, porque são crianças que se adaptam ao ambiente. Mas chega numa sobrecarga, é onde eles podem sim ter esses comportamentos, né, de irritabilidade. Então, por isso que muitas vezes a gente não percebe de cara, né? Ok. Ainda dentro dessa questão, né, como que... Pra gente imaginar um pouquinho, né, vamos tentar contextualizar uma criança que chega dentro de um espaço, ou um parque de diversões, ou numa área onde tem vários brinquedos, por exemplo, num evento, quais são, né? Porque a gente imagina ali que vai ter muito barulho, muitas outras crianças brincando e tudo mais, e aquela agitação toda. Quais são, né, os principais desafios, né, que uma criança, independente do nível de suporte, ela vai sofrer ali? Quais são as sensações, ou como que ela vai enfrentar isso? Ela vai sair correndo dali? Fala um pouco sobre isso pra gente. Sim, a gente pensa em um parque, né, principalmente de inflável, é bastante informação sensorial, né? Então, imagina, a criança, ela entra, ela tem um ambiente totalmente colorido e atrativo. Então, aquilo já é uma sobrecarga visual, vamos dizer, né? Muita coisa, muita informação. Então, já é algo que ela tá recebendo a mais. Fora isso, a gente vai ter o som. Crianças gritando, barulho do ambiente, motor do brinquedo, né? Que também ela tá absorvendo aquilo de uma vez. E aí tem a questão do possível toque da pessoa na fila, cheiros, né? Que isso tem no ambiente, pode ser da pipoca que tá lá fora, do que for. Aquele cheiro também, ela vai ter essa sensibilidade, né? Só que de início pode ser que ela não apresenta nada, mas quando isso causa essa sobrecarga, a gente sempre fala que é realmente quando enche o copo d'água e vaza, né? É onde ela pode sim tentar se esquivar, porque aquilo ficou muita coisa para ela. Então ela pode apresentar uma agitação, né? Pode sair correndo sim para o quê? Para buscar um ambiente onde ela consiga se acalmar e se autorregular, né? Porque o próprio pular no brinquedo, isso faz com que ela vai se autorregular. Mas chega num ponto que tudo em excesso, né? Ela não vai conseguir lidar com aquele tanto de informação. Então ela vai precisar sair daquele ambiente. Só que ela é uma criança. Então ela não sabe, né, lidar com aquilo. E muitas vezes os adultos também não sabem. Então ela pode sair correndo, ela pode se colocar em risco. Você pode perder a criança se é um ambiente com muita gente, se é um ambiente muito grande, né? Então ela pode sair daquele ambiente simplesmente para ela se acalmar. Né? E um fato muito interessante é que nessa situação, às vezes as pessoas podem se aproximar e tentar pegar aquela criança e ela pode apresentar algum comportamento assim de impulso, até pode ser agressivo, né? Porque ela tá assustada, é muita coisa, então qualquer toque, isso é sensorial. Mesmo na tentativa de ajudar a criança. Na tentativa, e aí que eu falo que vem as questões, mas ele bate, ele, né, às vezes morde, porque ela tem dificuldade em passar, que é a comunicação, o que tá acontecendo. Então, não sei, minha cabeça... É difícil uma criança falar assim, não, é muita coisa pra mim. Não, ela vai reagir, né? Vai ser a defesa dela. É o mecanismo de defesa dela. Reativa, né? Do próprio organismo, né? Porque ela não tá aguentando. Então, ela vai procurar um ambiente pra ela
se esquivar daquilo. Então, isso pode acontecer, é muito comum, principalmente na área de diversão, que ao mesmo tempo que eles querem muito, também é bastante informação ali ao mesmo tempo, né? Então, por isso sempre tem que estar em alerta, principalmente se souber desse diagnóstico. Legal. E é importante a gente ressaltar aqui também o fato de você ser mãe de um menino autista, né? Nível 2 de suporte, Sim, né? O Gabriel. Então, você fala, além de profissional, você fala com propriedade daquilo por também viver essa realidade, né? Sim. Lívia, levando em conta tudo isso que você falou, a importância de capacitar monitores e recreadores é muito grande, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, como uma empresa de locação que não tem um parque fixo, que é a maioria dos nossos clientes, né? Sim. Que alugam brinquedos, então o local varia, então tem a questão sensorial, tem a questão de barulho, até mesmo do público que muda, o tipo de evento que muda. E espaços abertos E também. espaços abertos, né? A gente pode considerar espaços abertos porque é a realidade do locador de brinquedos. Como esses monitores e recreadores podem se capacitar? Dá o primeiro passo. Eu tenho uma empresa de locação e minha empresa não domina o assunto, não está a par do que está acontecendo, então eu preciso dar esse primeiro passo. Como fazer? Por onde eu começo? É um assunto, assim, que eu acho que todas as empresas, independente, assim, do ramo, devem abordar, mas eu entendo a complexidade, assim, pela quantidade de profissionais que tem ali para trabalhar, né? Então, você vai no evento, você não sabe o que espera, você não sabe como vai ser, e eu acho que isso é um desafio, né? Então, não adianta eu falar da regra certinho para um ambiente fechado, sendo que a gente vai ter aí essa questão da locação para ambientes abertos. Essa questão da criança sair correndo, tudo, principalmente em ambiente aberto, é muito preocupante. Então, a informação seria o primeiro caminho, mas que maneira? Né, a capacitação de profissionais dentro da empresa. Então, hoje, sempre é bom a gente ter uma liderança, alguém dentro da empresa que tenha essa capacitação e possa aí passar, né, para os monitores, mas os monitores sempre precisam, né, saber do assunto, saber pelo menos o básico, né, de como lidar com essa situação. Aconteceu isso comigo até numa situação que foi para mim, marcou bastante, né, dele chegar num local e querer pular e só podia uma criança por vez. E aí a monitora ficava, né? Menino. Primeiro fato, não sabia o nome da criança. Não que precisa saber, entendeu? Mas já é uma coisa que acalma a mãe. Eu falo que é você chamar a criança pelo nome. Começou, menino, moleque, vem cá. E o Gabriel não obedece comando nenhum. E ele queria o quê? Rindo, ele tava pulando, né? E aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, ele não vai obedecer porque ele é autista, né? Ela olhou pra minha cara e falou, que isso? Aí, ao mesmo tempo, tinha um pai do meu lado. E esse pai falou, nossa, ele é autista? Eu achei que eu ia ser acolhida, né? Ele só virou e falou assim, mas ele não vai bater nas outras crianças? Então eu falo assim, aí eu queria arrancar meu filho dali mesmo e sumir, já queria, né, aquele estresse que você fica. Então eu falo que a primeira questão é a informação básica, o que é o autismo? Então assim, aquela monitora, ela tinha ela não sabia como lidar com a situação, né, eu respeito, eu entendo, mas se fosse uma mãe que não tivesse esse conhecimento, né, de dificuldade, já teria feito ali provavelmente algum barraco, alguma coisa, né? Muito provavelmente, né? Então, assim... daria pra entender, né? Numa situação dessa, porque a pessoa acaba ficando, né, nervosa, né, sem entender. E é complicado. Então, eu falo assim, o básico do básico deve ser passado pros monitores. O que é o autismo? É isso. Então, eu falei que é autista? Ah, tá bom. Agora, saber lidar, eu sei que é mais complexo, né? Então, como que eu vou agir? Aí, a gente precisaria de uma pessoa dentro da empresa para se especializar aí nessa área, porque eu sei que monitor, essa mão de obra tem uma rotatividade alta, então é difícil a empresa investir num treinamento só para os monitores. Então, uma pessoa, uma, duas, né, quem tem ali de confiança como liderança nesse assunto. Então, seja fixa, por exemplo. Isso, seja fixa e vai conseguir se aprofundar. E aí, ela poderia acionar esse líder, essa pessoa que tem o conhecimento, falou, olha, tem uma criança autista aqui, e aí essa pessoa vai ali assumir o comando, né? Principalmente chegar pra mãe e pai e falar, olha, eu sou especializada nessa área, pode deixar aqui que eu vou tomar conta aí dessa criança. E aí ela saber conduzir a situação, né? Eu, por exemplo, nessa situação fiquei tão nervosa, assim, porque não tinha o que fazer. O pai com medo do meu filho bater. As crianças ali, menino, sai. Eu tive que entrar no meio da cama elástica e tirar ele, né? E ele voltou. No que ele voltou, menino, ele não sabe? Aí eu fiquei tão nervosa que eu tive que virar e falar assim, ele não escuta. Quando eu falei ele não escuta, as crianças, ele não escuta, deixa ele. Aceitaram mais do que quando eu falei que ele era autista. Porque eles não entendem que o não escutar não quer dizer que ele é surdo. E sim, que ele não obedece o comando. Então aí que eu vi a complexidade da informação. Foi mais fácil, que não é correto, eu falar que ele não ouvia, do que alguém tomar uma atitude. Só que você acha que eu consegui deixar meu filho lá? Não. Eu peguei e trouxe ele, né, junto comigo. Ele entrou em crise,
porque ele queria voltar, eu tive que ir embora. Então, assim, uma situação básica, né, que ficou todo mundo constrangido por uma falta de informação. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu, logicamente, não tirei foto do parque, não fiz nada, mas uma pessoa poderia ter tirado foto do parque, colocado na rede social. Olha, não sabem que é autismo, não sabem, e prejudicar toda a empresa. Então, vai virando uma bola de neve, né? Sim. Então, essa seria um passo, assim, que eu acho que seria muito importante, a gente especializar líderes ali da empresa, mas a informação tem que ser passada a todos, né? Pelo menos o básico, para conduzir aí a situação. Eu lembro de uma coisa que você comentou na palestra, inclusive, que aí vai de acordo com o que você acabou de comentar sobre o pai que achou que a criança, que o teu filho, né, o Gabriel, ia bater no filho dele e tal. A criança autista, não só a criança, mas ela não é violenta porque ela quer ser violenta, ela sempre age, por exemplo, em alguma situação dessa, mediante a uma crise, por exemplo, né? Se ela tiver sofrendo algum momento ali, ela vai ser reativa a ponto de agredir, como qualquer outra criança faria, né? Mas ela não tem, ela é mais tranquila até nesse aspecto, né? Mas existe uma consciência, né, das outras pessoas, justamente por não saber o que é, né? E a própria dificuldade de comunicação, né? Não só uma sobrecarga pode acontecer isso, mas ele quer passar alguma coisa pra você e você não entende. Ele não consegue e ele fica... Um exemplo básico, ontem, meu filho, por exemplo, ele não queria comer, ele tem a dificuldade de comer coisas claras. Então, vamos supor, o branco. E eu querendo que ele comesse. Então, vamos comer. Ele pegou minha mão e me mordeu. Tipo assim, eu não quero. Mas aí entra assim, nossa, ele tava querendo dizer, mas ele não consegue, porque ele não fala, ele é não verbal. Então, um exemplo básico. Só que a própria dificuldade de reconhecer as emoções que o autista tem também pode torná-lo agressivo em algumas situações. Eu gosto muito daquele amiguinho, eu vou lá e dou um tapa. Né, porque ele não sabe demonstrar. Então, isso vai dificultando essa comunicação. Ele é muito fofo, vai lá e morde. Né? Então, quantos casos a gente tem até de crianças mesmo sem diagnóstico? Porque a criança já tem dificuldade em demonstrar emoção, normal, né, da própria maturidade. O autista tem mais ainda. Então, ele tá querendo passar algo, ele não consegue. Se ele não tem a fala, ele vai demonstrar da maneira como ele consegue. Né? E isso pode trazer uma imaturidade ou não. E aí, se a gente tem um ambiente extremamente sensorial em que ele está querendo comunicar algo e ele não consegue, a reação dele vai ser muito mais, vai ser desproporcional ali. Né? Ele então, isso pode de uma maneira, ele coloca a emoção para tentar demonstrar algo que ele não consegue falar. Né? Exatamente. Isso pode acontecer. E aí vem os preconceitos aí da agressividade. Pode sim ser agressivo, mas pensando na análise aí desse comportamento, isso aí é o que mais desencadeia a agressividade, tá? Imagina, né? Quando nós queremos explicar algo e a pessoa não entende, você já não fica nervoso? Muito. Exatamente. Né? E a gente que tem uma comunicação tranquila, fluida. Sim. Agora, imagina, você quer falar algo, quer comunicar algo, ou quer falar, eu não quero isso, ou eu quero isso, e não conseguir. E você tentar de várias formas e a pessoa não entender o que você está falando. Então, é compreensível. Ainda dentro, né, também dessa informação, o que a gente consegue entender desse cenário é que, realmente, não adianta você ter um profissional ali não treinado e que vá tentar se comunicar com uma criança dessa, sendo que ela, a criança com algum nível, até desde do 1 até o 3, né, ela não vai ter o mesmo entendimento das outras crianças, né, então, não vai funcionar, realmente, né, e dentro dessa situação, você comentou lá no início que existem marcações, né? Como que uma criança identificada ali, diagnosticada como autista, ela tem a possibilidade de ser marcada com cordão, alguma coisa assim que ela usa. Como que funciona isso? Você poderia explicar um pouquinho pra gente? Isso aí é um assunto assim, tem pais que vão querer colocar, tem pais que não vão querer mostrar, porque pode ser por traumas aí que passou, pelo preconceito, ou porque simplesmente não querem falar sobre o diagnóstico. O importante é abordar na entrada, principalmente parque que é fixo, né? Você colocar, seu filho precisa de alguma identificação, né? Para os próprios monitores já ficarem alerta. Então, hoje existem os cordões, né, do autismo. Tem criança menina, tem lacinho de cabelo, tudo isso pode ser oferecido, né? E até os cordões de girassóis, que aí pega, na verdade, todos os tipos de deficiências, né? E também tem crianças que já são sensoriais que não ficam com cordões, que é o meu filho. Nem pulseira, nem cordão. Que aí seria mais a questão do adesivo mesmo para identificação, né? O importante é você sempre incentivar os pais que falem, né, sobre isso, que consigam mostrar que o seu filho precisa de uma atenção maior, porque tem muitos pais que são inseguros. E aí, vamos supor, num ambiente aí, num evento que é aberto, como que você vai abordar?
né, também colocando alguma placa, alguma coisa assim, seu filho precisa de alguma atenção, identificando que sim, né, tem esse tipo de adaptação ali e esse tipo de identificação. Eu acho muito importante, até para a mãe se sentir segura, né? Então, assim, a mãe vai se sentir segura, opa, eles querem receber meu filho. E isso não vai ser um problema. É inclusão, né? de fato. Né? É a inclusão. Porque muitas vezes vai ser um problema. Ah, mas aí se eu chegar lá e vou falar, o que eles vão achar, né, do meu filho? Então, você já tranquiliza ali de cara. Então, olha, eu posso falar que ele precisa ir de um adesivo, alguma coisa, vou ficar mais tranquila, porque daí o que acontece? Quando a mãe fala, olha, meu filho é autista, você vai trazer o seu líder para lidar com essa mãe. E aí a mãe vai falar, ai, consigo relaxar. Tem alguém que vai saber lidar, né? Tem alguém tá preparado para isso. Alguém tá me ouvindo. Acidentes pode acontecer? Pode. Né? Tem problema? Pode. Em qualquer pode. um. Qualquer situação. Qualquer evento pode acontecer. Mas aí a gente ter esse acolhimento inicial eu acho bem importante, né? Até essa questão de acidentes eu acho interessante, que uma coisa é você ter a inclusão, né, para esses casos. Outra coisa é proteção física do brinquedo, tá? Então, assim, a criança não pode pular lá de cima porque ele é autista. Então, a segurança física consta para todos. Então, assim, o monitor também não pode ter o medo de chamar a atenção daquela criança. Ah, mas aí a mãe veio brigar. Mas a mãe aí está errada, porque essa é a proteção do brinquedo. Então, ter também as regras de proteção ali também para a mãe até assinar, se for o caso dos parques, né? Eu também acho muito importante. Então, o brinquedo não pode pular do tobogã, que é altíssimo, vamos supor, não pode pular, tem que descer assim. Então, isso ter a regra também é uma proteção pro parque, né? Também é uma proteção ali pro locador. Porque as pessoas confundem. Não é porque é autista também que pode tudo. Não é isso. Tem regras que pode pegam a saúde física. Né? Em termos de quando coloca em risco a vida, né? Vida. Então, assim, também saber diferenciar isso aí também eu percebo que é uma dificuldade aí das pessoas. As pessoas geralmente ficam pisando em ovos, né? Porque tem medo aí da reação, né? Ai, será que eu tô tendo preconceito? Será que tô chamando atenção? Como que vai ser? Então a gente tem que saber definir bem, né? Que regra de brinquedo, saúde física, da inclusão. Então passar na frente da fila é uma coisa. Agora você permitir que a criança faça coisa que não é permitida ali pro brinquedo. Pela questão técnica do brinquedo, né? Ali também não, ali tem que seguir para todos. Então, você acredita que uma abordagem no início ali do evento, na entrada do evento, seja funcional, né? Isso. Até se tiver regras por escrito mesmo, né? Para os pais assinarem ali, olha, seu filho não pode dar um mortal ali do lado do touro mecânico, vamos supor, né? Não sei se isso existe como regra, mas vamos supor, é uma coisa de risco, né? Mortal então, geralmente não pode. Tá proibido. Mas aí vai ter uma criança que vai querer fazer. Então ali você vai abordar todas as crianças já, né? Nessa regra. Mas principalmente essa questão que essa regra vale para todos, né? Não só pro menininho que é mais arteiro, mas e sim para todos, pros autistas também, deixar bem claro que, olha, essas aqui são as regras do parque, ok? Esse aqui é a parte da inclusão. Então, seu filho vai poder passar na frente, seu filho vai utilizar essa identificação, né? A gente vai ter uma monitora aqui com ele. Então, saber diferenciar também eu acho muito importante, porque as pessoas confundem, né, também isso aí. E é um ponto importante pro próprio locador, né? A partir do momento que ele tem todo esse respaldo, ele tem um profissional ali dentro treinado, ele, na hora de fechar, por exemplo, uma locação, ele tem toda essa informação para passar para o cliente dele, né? Ele pode ter até não necessariamente uma cartilha, mas informações do que realmente pode, o que não pode, né? Sim. E eu acho que isso também acaba, o fato dele estar preparado, facilita para ele até a venda também das locações, né? A gente está falando de uma questão da necessidade, da conscientização, mas no âmbito comercial, para ele também acaba sendo interessante, né? Com certeza. A gente falou um pouquinho, você comentou sobre a questão sensorial, né? De como que isso pode deixar a criança no momento de crise e tudo mais. O excesso, por exemplo, existem estilos de música ou alguns, sei lá, algumas atrações visuais que conseguem trabalhar essa questão da descompressão de momentos de crise, por exemplo, ou não. Como que seria, por exemplo, uma criança no momento de crise, né, dentro de um brinquedo como o Gabriel, por exemplo, aconteceu? O que poderia ser feito para ele? Vamos imaginar que você não estivesse lá naquela hora, né? E tivesse um profissional ali, o que ele poderia fazer? Sendo que ele não pode, normalmente, colocar a mão na criança, porque ela pode ser reativa e tudo mais. O que seria uma situação para ajudar nessa descompressão?
Sim. Olha, se for um momento de crise, eu costumo dizer que a crise ela é igual à convulsão. Então, assim, a gente tem que esperar que ela vai passar. Então, são alguns minutinhos ali que a gente deixa a criança se acalmar e o ideal é levar para um ambiente mais tranquilo, né? É difícil falar assim para vocês, não, tira todas as luzes de um parque, porque também é um atrativo para as outras crianças. Então, assim, quando a gente fala em inclusão, é trazer para o ambiente que é atrativo para as outras crianças. É evitar mesmo luzes focadas, né? Principalmente aquelas que piscam, porque a gente sabe que isso vai hiperestimular aí a criança. Mas num momento desse, o legal é trazer para um ambiente mais tranquilo. Então, isso pode ter tanto no parque físico, ali no, né, fixo, quanto na parte de locação, vamos supor, para eventos. Então, você ter ali um ambiente em que você possa levar essa criança, você montar ali um ambiente, né? Então, mais tranquilo, que fique um pouco mais afastado. Então, um ambiente que tenha coisas sensoriais, então tenha a piscina de bolinha, coisas que a criança possa relaxar, ter alguém junto com ela acalmando, sem estímulo nenhum. Sem som, sem falar, né, com a criança, e deixar ali ela acalmar, e aí depois ela volta pro parque. Mas isso é importante com todas as crianças, independente se tem crise ou não, tá? Porque a gente evita crise. Então, depois, dê um tempo ali, se aquela criança tá identificada, tá com alguém junto com ela, olha, vamos dar uma volta aqui nesse canto, né? E aí o locador vai montar ali um cantinho sensorial pra criança, não necessariamente sensorial, mas um cantinho de relaxar, para a criança simplesmente se autorregular, que a gente fala, é sair de todo aquele ambiente sensorial, poder ali centrar, relaxar, respirar e aí voltar. É coisa de 5 minutos ali que a criança ela já renova, né? E aí depois volta pro parque. Então isso é importante também, sempre para você evitar uma crise, né? Não deixar simplesmente o copinho de água ali transbordar. É você conseguir evitar, para ela poder relaxar. A gente precisa às vezes disso, né? Você tá num ambiente que tem muita coisa, e você fala, calma, deixa eu relaxar. Ou você pega, vai no banheiro, faz alguma uma estratégia, vai tomar uma água. Então, a criança a gente consegue direcionar. Porque vai ser muito difícil o autista chegar e falar assim, nossa, eu tô precisando me autorregular. Né? Então, você ter esse direcionamento também é importante. De 30 minutos, vamos supor, você deu 30 minutos, você pega e leva a criança para esse ambiente. Da importância de ter uma pessoa junto com ele o tempo inteiro. Um especialista, uma pessoa treinada, né? Para conseguir compreender essas situações. Isso, porque daí você vai ter a pessoa que já tá sabendo ali como lidar, já tá conhecendo, vai saber o nome da criança, né? Então, olha, vem aqui, deixa a tia te mostrar, né? Ou se não pega a criança, vamos dar uma volta, né? Pra ela... Alguns vão apresentar resistência, claro. Né? Mas aí você tá no parque, só que você tá um pouquinho mais afastado, né? Com coisas que também são atrativas. E aí ela vai conseguir se regular antes de voltar. Gente, é importante a gente ressaltar que a Lívia falou sobre treinar uma pessoa, a gente está falando de locador de brinquedos, né? Uma pessoa, para que essa pessoa replique para a equipe de monitores. Então, sendo assim, um líder vai conseguir replicar para a equipe de monitores e cada evento, dentro dos monitores, da equipe de monitores, ter um líder, os sublíderes, né? Sim, para que eles... Porque é difícil mesmo para o locador. São muitos monitores, tem uma rotatividade grande. Mas a partir do momento que você consegue treinar toda a equipe, treinar uma pessoa ser responsável, essa pessoa passar esse treinamento para a equipe, dentro de cada evento, dá para eleger um líder para que fique responsável com essas situações. Então, só para deixar claro, porque senão às vezes o locador fala assim, mas eu vou ter que ter um líder super treinado em cada evento, fica difícil. Às vezes tá com 10 eventos montados. Né? Não, é um líder na empresa para que replique para a equipe de monitores. E prepare antes do evento, né? Sim. Então, olha, a gente vai ter o evento, né? Hoje, com a estatística que a gente tem, a cada 36 diagnósticos. Então, você pensa, nenhum evento hoje tem menos de 50 pessoas. Então, geralmente, autista sempre vai ter. E aí, você pegar esse líder, olha, a gente vai pro evento, então não esqueçam de fazer isso, sabe? Sempre reforçar e passar mais o básico. Se essa pessoa vai fazer um plano de carreira, não sei como que funciona, mas ter alguém ali para o monitor identificar e vir, olha, tem essa criança autista. Trazer como se fosse um gerente, olha, vem cá um pouquinho e ó, tá acontecendo isso e aquela pessoa vai lidar com a situação. E o próprio monitor também se sentir seguro e que pode se reportar alguém. Né? Porque às vezes o monitor tá ali também e fala, mas eu não sei lidar. E sim, né? Isso vai acontecer, porque são situações novas, né? Então, sim, ter alguém se reportar, ele se sentir tranquilo também. Fala assim, fulano, o que eu faço? Questão de perfil também, né? Às vezes o monitor não tem esse perfil. E aí, na hora que ele se vê numa situação, acaba acontecendo as situações que chateiam, principalmente as mães. E ele fica com medo, realmente. Medo de colocar a mão numa criança e a mãe vir e fazer, né, um barraco, né? Pra ele não saber lidar. Né? Eu queria falar sobre a questão do barraco, que eu acho importante isso. Se é pra falar de barraco, se é pra falar de barracos, aí... eu vou falar. Brincadeira. Não teria pessoa melhor. Brincadeira, gente. Eu não sou barraqueira. Eu não sou barraqueira, tá? Eu só barraco. tenho cara de barraco. Fogo no parquinho. Ou não. Ou não. Lívia,
a gente fala muito da criança, né? A criança com autismo, mas e a mãe? A gente viu, e a gente vê muito na internet, casos de vídeos expondo empresas, lojas, onde a mãe chegou no limite. Existem mães e mães, mas eu acredito que na maioria dos casos, a mãe chegou no limite. Para a mãe chegar naquela condição de pegar um celular, filmar, expor toda uma equipe ou um estabelecimento, é porque deu, saiu a tampa, né? A gente fala. Sim. A empresa também, ela tem que ter esse olhar para a mãe, né? Eu sinto que tem que ter, porque a mãe, às vezes, é tida como barraqueira, mas ela tá no limite, né? Sim. Como aconteceu com você. Você não fez barraco. Você pegou o Gabriel e saiu. Sim. E a empresa, eu acho que... O que você fala sobre... Pensando, tanto profissional quanto mãe, né? O que eu esperaria, assim, né, da empresa. Primeiro que a mãe, ela tá sempre no estresse, né? Eu lembro que até na palestra eu coloquei a situação aí que realmente existe o estudo que o nível de estresse da mãe do autista é equivalente ao soldado em guerra. E isso realmente, porque imagina, qualquer lugar que você vai, você tá em alerta com o teu filho. Você sabe que ele pode correr. Só que ao mesmo tempo, tem aquela questão, nossa, estão olhando estranho, né? Eu falo assim, é muito difícil uma mãe ter vergonha do filho. O que a gente tem é medo de alguém fazer alguma coisa pro seu filho e até os olhares mesmo, sabe? Que isso deixa bem constrangido, né? E aí eu acho que quando você chega num local, num evento, num parque, alguma coisa, e você é acolhido inicialmente, só com o fato de você ter um papelzinho, seu filho precisa de alguma adaptação? Para todos, né? Porque você não vai identificar de longe quem é ou não. Aí você vai falar assim, nossa, precisa. Então aí você já vai abordar aquela mãe ali. Tem alguma coisa que você queira colocar em específico que a gente possa fazer para te ajudar? Né? Então, assim, quando você tem essa abordagem inicial, você já tranquiliza 50% daquele coração que já tá aflito. Porque nisso teu filho já tá correndo lá, já tá tentando entrar no parque, invadindo tudo, né? Então, dentro do parque, você tem a fila preferencial, né? Que saiba que ele vai poder passar na frente. E aí você tem esse acolhimento. Ao mesmo tempo, você entrega as regras de proteção, né, que são para todos. Essas aqui são as regras do nosso parque, tudo bem? Se ele infringir alguma regra, tudo bem, a gente vai ter que tirar por causa da integridade física, né? Então aí você já deu uma abordagem, a mãe já tá ali com o conhecimento. Existem pessoas que vão querer tirar proveito? Existem, né? Mas isso eu acho que em todas as áreas também tem, né? Então a gente não pode falar que 100% das mães vai ser dessa maneira. Problemas a gente vai ter com tudo. Mas essa abordagem inicial eu acho muito importante porque você já deu um baque na mãe que não estava esperando aquele acolhimento. Né, permitir que a mãe entre, permitir que a mãe fique ali visualizando, né? Chamar pelo nome, pedir o nome do filho. Eu falo que isso também não sei nem descrever. Mas olha, o Gabriel chegou, né? Como que ele chama? De atenção, né? De carinho, acolhimento, de fato. O acolhimento. Acolhimento. Esses dias eu fiz um evento lá, são parentes, e aí as monitoras chamavam todas as crianças pelo nome, inclusive a gente tinha gêmeas, e aí a monitora teve a proatividade de reparar que uma tinha uma pulseirinha e a outra não. E quando eu vi ela chamando, porque era muito parecida, eu falei, como você sabe que aquela ali é tal? A pulseirinha dela. Eu vi o pai dela chegando, chamando pelo nome, e foi. Falei, nossa. Na hora que eu fui, o pai falou assim, gente, você viu? Elas chamam pelo nome, elas sabem identificar quem é uma e quem é a outra. Então isso já fez assim, gente, de onde que são? Qual é a empresa? Quem mandou? Né? E aí eu falo que isso foi um diferencial, assim, gigantesco, né? Não sei dizer que era da Detalhe tão pequeno, né? E aí foi uma coisa até que eu mandei ali, né, pra Zezé, que sempre me acolheu muito bem, né? Mas o que eu falo, quando eu vou contratar a empresa, você acha que eu vou pensar em outra? Não quero nem saber de preço. Eu quero saber desse acolhimento. E com certeza eu vou falar assim, eu quero que a fulana vai. Tem as preferidas, Pode arrumar uma intriga aí, mas eu quero que ela vá. Mas é uma empresa que me chamou a atenção por isso, né? E que talvez nem pareça que faz diferença, mas faz. Então, a mãe, ela já chega naquele ponto. Então, já tá naquele nível de estresse. Então, eu vi o fato até da loja que aconteceu, né? Teve um problema assim. Então, a mãe já tava. Foi uma da risada que parecia que já tava do filho. Porque tinha alguma fila preferencial ali? Tinha algum acolhimento? Mãe, olha, você quer vir aqui com o teu filho? Você quer aguardar aqui com ele porque ele não sabe esperar? Tinha? Talvez não. Então a mãe já tava ali, né? Provavelmente num shopping, já com muita coisa, com a criança correndo, no estresse. Então eu falo que a abordagem inicial você muda e você tranquiliza a mãe completamente. E é uma situação que não é pontual. Às vezes aconteceram várias coisas, em vários lugares, em determinadas situações na vida, no decorrer da criança. Sim. Aí chegou uma hora, a mãe fica reativa, né? Olhou, o que você tá olhando? Exatamente. Né?
Eu quero isso porque é direito dele. E aí as pessoas... Aí já entra nessa questão do direito, né? E aí as pessoas já começam a olhar, tá querendo tirar vantagem, que não sei o quê. E aí, mas não tem cara. Mas pra andar pode, mas pra comer tá tudo bem, né? Então por quê? Não tem esse conhecimento. Então essa abordagem inicial, esse carinho, eu acho que esse olhar, você já vai diminuir um pouco a probabilidade dessa mãe fazer algum barraco. Teve algum problema ali? Mãe, posso te chamar? Se aconteceu alguma coisa, como que eu lido com essa situação? Não chega e fala assim, ó, ele tava lá, ele queria pular lá de cima. Não, mas fala assim, como que a gente lida? Como que a gente pode abordar? Porque não adianta, não existe regra para autista. Cada autista é de um jeito, né? A gente tem um espectro. É que eu falei, tem autista que vai vir te agarrar, vai te abraçar, mas tem autista que você não pode nem relar. Então tem uns que o ideal sempre é você tentar falar em tom baixo, tentar abordar a criança. Olha, vem aqui com a tia um pouquinho, vem aqui, quero te mostrar alguma coisa. Ah, ele não obedece comando. Cuidado ao puxar, ao abordar. Mas isso você pode pegar a informação lá na frente, com a mãe. Fala, olha, meu filho é autista. Então chega, olha, meu filho é autista. Ah, então peraí. Você chama o teu líder, né? E esse líder fala assim, como que é, mãe? Como que é a situação? O que eu posso fazer? Né? Sempre assim, o que eu posso fazer por ele? Então eu acho que isso você já desmonta, né, a mãe, né? Pensando como mãe, eu já fico assim, ai, também quero esse cuidado, né, também quero estar, porque a mãe realmente sempre tá cansada. E assim, é que você falou, desde o começo do passeio a gente não sabe o que aconteceu, pra ela estar ali a gente não sabe o que aconteceu, então você não sabe como que foi pra ela chegar até ali, na porta do evento, né. Só que vai ter situações, por exemplo, um aniversário, que essa mãe também não vai estar. Então, assim, a gente tem que, talvez, ter uma estratégia da própria pessoa que está contratando, falar assim, olha, você quer preencher, né, quer deixar uma observação, você sabe se alguma criança que vai frequentar precisa, a gente pode entrar em contato com essa mãe, pode pegar uma autorização, né, que também aí, eu sei que é difícil, mas também pode aliviar a situação. Então, vamos supor, um amiguinho do Gabriel vai chamar ele para o aniversário, todo mundo sabe dele. Lívia, precisa de alguma coisa? Precisa de alguém, né, o tempo inteiro? Como que é? Como que ele lida? Então aí já vai ser, eu já vou ficar mais tranquila pra mandar ele, senão não mandaria. Sinceramente, né? Você já vai ficar assim, ixi, será que vão saber lidar com o Gabi? Como que ele vai reagir? Entendi. Então assim, é dar essa aliviada na mãe. Você comentou um pouquinho sobre os pais da criança, eles têm essa preocupação, né, em não esconder, né, não camuflar a informação, né? E uma das perguntas que eu queria fazer, a gente deixou até anotado aqui, na visão dos pais, né? Além disso, né? Além deles avisarem, por exemplo, existe algum outro preparo, né? A gente está falando aqui dos dois cenários, tanto do locador quanto da mãe, do pai, da criança, né? Que eles poderiam fazer, ou que eles devem fazer antes de sair para ir para uma festa, um evento como esse, por exemplo, além da questão deles avisarem lá o monitor, o recreador, alguma coisa assim. Você fala assim, um preparo pra chegar no evento. Talvez. Ou, por exemplo, eu lembro que você comentou que existem crianças que você acaba usando, tipo, a criança gosta de colocar, tipo, um travesseiro, alguma coisa assim, pra acalmar e tal. Para algumas situações como essa, por exemplo, levar algo que a criança, no momento de crise, ela consiga se acolher ali, seria interessante para algumas situações? Bom, assim, tem crianças que elas têm alguns objetos de apego também, né? Tem alguns hiperfocos que a gente fala, são coisas que eles gostam muito. Então, vamos supor, carrinho. Então, a criança pode levar esse objeto, chega lá também, porque às vezes tem parque que não deixa, né? Entrar com algum... Lógico, tem que ser um objeto que não vai trazer nenhum prejuízo também. Mas um carrinho é legal levar, né? E você ter também o parque, ou até a parte de locação, fornecer algumas coisas do tipo abafadores de som, também é legal, né? Então, assim, olha, meu filho não gosta muito de som, a gente pode... Você também tá acolhendo aqueles pais. Mas, em todo caso, se não tiver, os pais também podem levar, né? E isso ser permitido no evento ou no parque. Então, o pai chegar e falar, olha, ele tá com o abafador porque ele vai se sentir melhor. Ah, mas tem brinquedos que talvez ele vai se machucar. Mas aí, tudo isso tem que ser ali, né, com uma prevenção, tem que ser conversado antes. Combinado. Isso, né? Combinado. Tem a questão de almofadas também, né, que você pode colocar no cantinho lá pra criança se autorregular. Então, as almofadas com peso, que a criança gosta de ficar ali, né? Então, tudo isso se transformando aí numa brincadeira, né, pra criança se sentir acolhida. Porque o objeto de apego, geralmente, é a segurança. Então, eu tô sentindo segura porque você traz no ambiente familiar pra aquilo. Então, ele gosta muito desse bonequinho. Então, ele leva no parque. Por quê? Quando ele se sentir ameaçado ou alguma coisa, ele vai ter aquele objeto que é onde ele vai conseguir,
né, se sentir mais seguro. Então, isso também é importante. Você sempre levar o máximo possível de ambientes familiares, né, de coisas que a criança se sente segura, também é uma prevenção aí que os pais podem fazer. Tanto a parte também de abafador também é legal. E isso pode, porque assim, não são itens de alto valor ali, né? Não custa muito caro, né? Então, se parar pra pensar, o próprio... Tá aí alguns itens, né? Eu ia até te perguntar se a gente precisasse colocar no ranking 5 itens pra trabalhar a questão sensorial, né? Ou pra ajudar nessa questão da descompressão. Um dos itens seria essa almofada, né? Os abafadores, tem alguns outros, que aí a gente para pra pensar não só na questão do pai levar isso pro evento, mas talvez o próprio locador ali ter isso, né? Oferecer, né? Oferecer esse suporte ali, né? Tem até aqueles spinning. Também é legal, sabe? Você ter isso no ambiente. Isso, porque aquilo, querendo não, é uma autorregulação, né? Então, ele fica ali movimentando, porque o movimento acalma aquela criança. Você ter algum lugar ali com um balanço, você também consegue acalmar aquela criança, né? E também podemos pensar, assim, de aqueles poppet, também é legal, né? Então, são objetos hoje que são feitos para tratar a ansiedade da criança, que a parte de comércio em si, né? Ficou tudo muito atrativo, muito bonito, mas ter isso num ambiente, você consegue trazer a criança ali para se autorregular, né? Então, olha, tá muito nervoso, tá muito agitado, olha, pai, a gente tem assim, ele gosta de algum desses objetos, né? Tem algo assim que a gente possa, né, dar para ele na hora que ele tá muito nervoso, muito ansioso. Mordedores sensoriais também é bem interessante, né? Porque às vezes eles começam a morder a roupa, morder aqui. Eu falo assim, todo mundo tem as autorregulações da vida, né? Então, mexer no cabelo, né? Que é a minha, até que eu tô bem controlada hoje. Roer a unha, morder a boca, enfim, tudo isso é autorregulação. No ambiente que você tá ansioso, você começa a se autorregular. Então, pensa isso numa intensidade muito maior, né? Que seria do autista. Então, o mordedor sensorial também é interessante. Porque ele tem criança que começa a se morder, né? Quantos eu tenho agora nessa volta às aulas, eu tive muito casos de crianças, né, que começam a se morder porque voltou, mudou a rotina, né? Então, eles ajudam bastante também. Então, esses ambientes, ter o almofadão, né, de peso, que a gente fala, piscina de bolinha também é legal, ter os abafadores de som, os objetos que giram e mordedores também, eu acho que seria um passo aí, um início aí bem legal para esse ambiente, né? E é uma coisa que dá para o locador levar, né? Não dá para deslocar, podemos dizer. Entendi. Lívia, vamos falar um pouquinho da sua palestra no workshop. Teve um assunto que você levou, que eu acho que é bastante relevante para quem é locador, sobre a inclusão no mercado, a importância disso, né? E o benefício para toda uma sociedade. A questão das estatísticas de diagnósticos que cada vez estão maiores. Isso quem é diagnosticado, tem aqueles ainda que não são. Imagina se todos, né? Passassem por uma avaliação, enfim. A importância das empresas se adaptarem é um caminho que a gente vê que não tem volta. Então, quem não tiver nesse pensamento que tem que adaptar, vai ficar para trás. Eu queria que você falasse um pouco das estatísticas, né? Da questão desse avanço aí. A gente precisa pensar na empresa e como ela pode se beneficiar em adaptar os seus serviços para que isso aconteça. Por quê? É um nicho. A estatística tá aí, né? Uma a cada 36 hoje diagnosticados, por volta de 8 anos, eles falam, né? Então, aí a gente tem em 2025 em torno de 1 a cada 2, então aí vai ter bastante, principalmente de 8 anos. O que vai acontecer muito, Carla, é que, assim, esse boom de diagnóstico vai ser de nível 1 de suporte. Por quê? Nível 2 para 3 é o que a gente já está identificando desde cedo, né? Só que o nível 1 de suporte é o que está em evidência porque muitos adultos não estão diagnosticados. E sofrem com crises de ansiedade. Então, assim, numa empresa hoje com 50 pessoas, 50 funcionários, provavelmente também a gente tem alguém ali que possa estar dentro do espectro. E essa pessoa pode sofrer, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem aquelas habilidades. Então, a gente pode também utilizar desse funcionário para que ele seja mais produtivo. Então, a inclusão começa aí dentro da empresa. É fornecer também esse subsídio, o que te incomoda, né? Através dessas pesquisas aí de clima dentro da empresa. Então, assim, esse boom vai vir provavelmente de níveis de suporte. Então, aqueles que a gente não consegue identificar, assim, só de bater o olho, né? Tem muita coisa aí que vai ser difícil. O que a empresa pode se beneficiar? Eu acho que o acolhimento que você traz, o fato de você tranquilizar as famílias, você vai ser um atrativo para a pessoa contratar ou ir até você. Né, primeiro ponto. Você ter essa questão de ter salas, de ter os ambientes para se autorregular, de você conseguir tranquilizar a criança, você também pode tranquilizar um adulto. Então, o adulto autista também pode se beneficiar disso, né? Porque a gente tem muitos adultos que não saem de casa.
Porque muitos chegam para diagnóstico com síndrome do pânico, enfim, né? Mas eu falo para vocês, 50% das famílias de autistas não saem de casa. Então, por que eu vou fazer um evento nesse parque se ele tem som, tem barulho? Então, você já está aumentando aí o seu nicho, né? Então, a pessoa já pode pensar, opa, eu posso fazer um aniversário ali? Eu posso contratar a empresa para fazer essa festa para mim? Né? Então, você já está aumentando ali esse nível aí de público, né? Então, isso também vai ser muito importante. Então, hoje a gente vê o quê? Muitos parques que estão se adaptando, excursões, principalmente aqui do interior, que vão até esses parques porque são adaptados. Ou seja, a pessoa prefere ir para outra cidade porque tem essa adaptação do que ficar em parques próximos, né? Ou às vezes em agregar próximos da cidade porque não tem essa adaptação. Então, assim, a empresa, ela pode sim agregar muito com esse conhecimento, né? Além de você poder fornecer, você ser um exemplo para aquele nicho. Então, vamos supor, você tem um exemplo em Leme, né, dessa empresa, vai ser o exemplo, ela vai inspirar outras empresas, mas quem é a principal? Em quem as pessoas vão confiar? Então, você tá ali, você não vai ter que ir por obrigação seguir essas adaptações. Então, eu acho que começa desde o funcionário. Porque eu já tive paciente que pediu demissão pelo barulho do relógio. Tec, 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 tec. E aí, falou, não, será que eu sou chato? Será que o problema sou eu? Porque eu não conseguia ficar no meio de muita gente. Mas quando trabalhava no estoque, desempenhava muito bem. Mas ali, no atendimento, ele não ia bem. Então, você acaba tendo ali um direcionamento do funcionário, a qualidade de vida ali do funcionário. E você sabe que dentro da empresa também precisaria das salas de autorregulação. É que eu falei, todo mundo precisa. Então, você ter também esse ambiente dentro da empresa também é um diferencial. Então, tudo isso é uma bola de neve, né? É algo que você vai puxando, é algo que você vai agregando. E você se tornar o exemplo, a pessoa não vai mais querer saber de valores, e sim de qualidade de serviço. É referência, né? Vai ser a referência. Você mesmo citou aqui que você tem a sua empresa. Toda vez que você precisa, você contata a Zezé. E ainda tem as monitoras preferidas, Sim. né? Ai, as outras vão ficar com ciúmes. Não, mas porque assim, não tive uma experiência ruim, mas essa chamou minha atenção. E esse foi um fato que não foi só eu. E quem estava no evento? Você acha que vai pensar em contratar quem, se quiser fazer pro filho? Olivia, quem era a empresa que você contratou? Como que foi? Ninguém pergunta quanto você pagou do aluguel do brinquedo. Então pergunta quem era a empresa. Eu tive que pedir, por favor, para as crianças deixarem a monitora embora, porque senão eles devem me matar a quantidade de horas. Mas eu tive que pedir, porque as crianças queriam que elas ficassem ali, que elas brincassem, né? Então você vê, assim, e chamando pelo nome. E eu falei, isso foi um diferencial. Mas você pode ter certeza que todo mundo que estava ali vai me perguntar quem era. Entra na questão que a gente fala sempre da experiência, né? Experiência super positiva tende a gerar indicação, tende a gerar recorrência, né? E aí você tira a questão de valor, né? De procurar o mais barato. E aí, por quê? Porque o mais barato vai ter que usar você como referência e vai se especializar. Isso é um custo. Então, ele não vai conseguir ser o mais barato. Sim, sem dúvida. Né? Então, eu acho que isso aí que são os destaques que eu falo, que a empresa que não tiver essas adaptações vai ter que copiar outra. Então, seja a referência. Porque saia na frente, né? Porque daqui a um tempo vocês vão ver como vai ser importante, né? Lívia, levando em consideração tudo que você falou, o que você acha que seria elementos, né? Pontos mais importantes que uma empresa teria para divulgar esse serviço? Bom, acho que a divulgação, Carla, assim, ela deve começar, assim, primeiro pelos lugares, que as adaptações mesmo que a empresa está fazendo, né? Então, assim, olha, nós temos a sala aí sensorial, ou temos o canto sensorial. Por quê? Não é só o autista que vai usufruir daquilo. Vamos supor que uma mãe está com uma criança pequena, um bebê, ela pode usufruir daquele ambiente. Como eu falei para vocês, existem adultos também que não sabem, mas existem os adultos que também precisam ter essa autorregulação, né? Então, olha, nós temos um ambiente de autorregulação, temos um ambiente em que sua criança possa vir, né, para descansar. E aí, eu acho que o fato de você colocar também que, olha, mãe, você precisa de alguma identificação, essa identificação inicial, porque a capacitação profissional, ela é muito importante. Então, assim, a gente vai saber lidar com essas neurodiversidades com o tempo. Então, vai surgir alguns imprevistos, vão surgir situações em que a gente não sabe lidar, mas aí a gente vai aprender. Né? Eu falo que a neurodiversidade não engloba só o autismo. Então, você vai ter dentro do parque uma criança hiperativa, você vai ter uma criança que tem problemas em seguir regras, você vai ter crianças, sim, agressivas de verdade, né, sem ser só reativas. E aí, a gente precisa saber lidar com aquilo, que nós também temos pais estressados aí com essas crianças, né? Então, se a gente pegar e focar, estamos só voltados para o autismo, eu acho que também a gente acaba tirando os outros problemas.
Então, assim, estamos aqui preparados para receber o teu filho, né? Vamos receber o teu filho e mostrar que sim, vocês são inclusivos e que vocês estão acolhendo. Então, uma maneira de acolhimento, né? Traga seu filho. Então, você tem essa sala para autorregular, porque muita gente não sabe que o próprio TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existem questões sensoriais. Então, o fato de você divulgar que vocês estão adaptando a esse ambiente, estão adaptando esses locais com esses objetos, vocês vão ter neurodiversidade ali. Então, já é o primeiro passo, né? Eu acho que o primeiro passo é começar. Precisa começar, né? Precisa começar. Saber lidar com todas as situações vai ser difícil? Vai. Porque eu falo que eu não sei e ninguém sabe. Porque o espectro autista, ele é muito amplo, mas a gente tem essas outras neurodiversidades também. Então, assim, quantos pais às vezes chegam pra mim e falam, Lívia, eu não posso ir num restaurante. Só porque o filho é hiperativo, porque ele não para. E aí, quanto que não leva aí num parque também pela mesma situação? Então, eu falo assim, não é só englobar o autismo, tá? E sim englobar o todo. Então, quando você faz esse ambiente inclusivo e essa abordagem inicial, você tá agregando também os outros tipos de neurodiversidades, né? Então, essa divulgação, ela deve ter ali alguma placa, né, de identificação, você vai colocar, mas sabendo que não vai saber lidar com todas as situações mesmo. Então, só alguns pontinhos aí que você coloca, os pais já ficam mais tranquilos, entendeu? Então, é difícil eu falar assim, olha, coloque aí, somos especializados em receber transtorno do espectro autista. Eu acho que além de você focar só no autismo, vai dizer assim, opa, então meu filho que é TDAH, eles não estão. E sim, se acontecer algum problema, falou, mas vocês não eram especializados? Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque como não tem uma fórmula e cada um é de um jeito, e tem reações que acontecem que nem quem convive, como foi o seu caso, esperava, dá essa margem pra mãe falar assim, ué, mas... Questionamento. Vai questionar. Então, tem que ter uma flexibilidade, né? Então, eu falo assim, olha, a gente tem o acolhimento. Eu acho que o acolhimento é o que tem que ser divulgado. Olha, estamos aqui preparados para receber o seu filho. Ponto. Estamos aqui. O seu filho precisa de alguma adaptação? O que ele precisa? Vamos fazer o possível para poder agregar. Por favor, qualquer coisa vocês podem nos falar. Estamos abertos a receber opiniões e novas sugestões, né? Estamos em aprendizado, em constante treinamento. Porque é que nem a questão do monitor identificar o autista. É difícil, porque eu falei, essa questão é muito complicada, porque muitas vezes o profissional não consegue identificar ali em 1, 2, 3 sessões. Então, a gente não pode exigir isso, né, dessa mão de obra, a gente não pode exigir isso ali do monitor. Eu falei, é mais fácil identificar um grau 2 para 3, mas se uma criança ela é opositora, ela tem dificuldade de seguir regras, também não tem fisionomia, também não tem cara. E aí, essa criança pode chegar, pode humilhar o monitor, pode ser agressiva. Como que a gente vai lidar com essa situação? Né? E muitas vezes o pai também não vai compreender, o monitor vai se sentir mal. Então eu falo, eles tendo conhecimento da neurodiversidade, eu falo, poxa, o problema não sou eu, né? Porque às vezes você pode pegar o psicológico ali do monitor. Sim. Então você entende que é uma coisa muito ampla. Então eu falo assim, o acolhimento... É difícil estar preparado 100%, não tá, impossível, eu né? não tô, ninguém tá. Né? Pode ser que situações podem, Lívia, mas no meu pai aconteceu isso. Que, assim, eu tenho que ter um tempo pra pensar, mas a gente vai estar em constante aprendizado. E tem que estar aberto a mudar também, a aprender com aquela situação, né? Tem que estar aberto. E sempre assim, mas o cliente sempre tem razão? Não é isso. Mas é chegar e falar, tá, mas isso aconteceu, a gente pede desculpa. O que a gente pode fazer pra melhorar? Né? Como que a gente pode lidar com essa situação? Mas estar aberto pra receber. Né? Estar aberto pra receber tanto a opinião, a situação, então não sei lidar, assumir que não sabe lidar com isso. E buscar um especialista. Então, talvez colocar um especialista dentro do parque também é legal. Você ter ali, né, um especialista. Vamos estudar esse caso, como que a gente pode fazer? Porque eu falei, é algo do futuro. Isso a gente vai ter em todas as situações. Hoje, o boom de escola, né? O sistema educacional tá entrando em colapso. Por quê? Porque a gente não tem especialização para lidar com as crianças. Né? Então, a inclusão tá sendo complicada. Então, isso vai expandir para todos os ambientes. Né? Para restaurantes. Então, eu falei, tem que ser o pioneiro, tem que começar. E se não começar, os outros não vai encorajar o outro a começar, e aí a gente não vai ter uma inclusão. Pode ser difícil, e vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ser simples, mas é o primeiro passo, né? Vai ser Tem que difícil. ser dado. Acontecerão situações como em qualquer lugar, mesmo com especialista ou sem especialista, vão acontecer as situações, né? De repente, divulgar mesmo, que tem alguns ambientes alguns ambientes sensoriais, divulgar dessa forma, porque a mãe ela vai se sentir acolhida em levar a criança. Que eu falei, vai ter criança que vai gostar do spinning que gira e vai ter criança que não. Vai ter criança que vai precisar de abafador, vai ter criança que não pode nem relar um abafador. Então é difícil a gente também colocar regras certas. Ele é autista, então traz o abafador. Não.
É que eu falei, meu filho não usa colar, mas tem crianças que saem de colar, tem crianças que usam lacinho, né? Então, é muito, muito amplo o assunto para falar aqui, pra gente colocar regras, né, como se fosse uma cartilha mesmo, assim, nesse sentido, que tem que ser feito assim. Isso é o próprio ambiente que vai adaptando. Assim como eu, por exemplo, comecei no consultório, né? Hoje eu vejo, nossa, teve casos que passaram e que eu tive que estudar muito, que hoje eu já não tenho tanta dificuldade. Mas por quê? Com o tempo eu fui me adaptando e fui entendendo como lidar com aquela situação. É a mesma coisa, as pessoas vão aprendendo a lidar, mas precisa começar. Se continuar nessa defensiva, isso, né? Se continuar assim, não, né, deixa quieto, a gente nunca vai aprender. É o que eu falei, a parte específica, técnica, não precisa se preocupar, isso a gente deixa pro profissional. Mas quando você abre, a mãe vai te trazer muita coisa ali, olha, ele não gosta disso, né, a mãe já vai trazer. E aí a gente fazer essas adaptações mais ambientais mesmo. Só a atenção que você deu pro cliente em si, falou, olha, sua festa, seu evento, pode ter alguma criança, né, com algum grau de que precisa de um pouco mais de atenção. Só o fato de você vender dessa maneira, né, você não precisa fazer gerar buzz gigante pra fora falando isso, né, e depois ter problema. Vai muito na tratativa, né, como que você já abraça ali. Da abordagem inicial. Exato. É que eu falei, a abordagem inicial é o principal. Né, isso aí é o fato. Hoje tem alguns lugares que eu vejo que eu posso levar o Gabriel, que eu sei que chega, primeira coisa que me chama ele pelo nome, e já vem uma pessoa, e eu sei que eu posso deixar tranquilamente. Por exemplo, colônia de férias, eu sei que eu posso deixar tranquilamente, que eu não vou ter problema. Já tem outros lugares que eu fico, será? Não fui muito bem tratada, né? Assim, já olharam, não, porque não pode, não sei o que. Não é que eu queria um diferencial, eu queria um acolhimento que não tive, né? Eu falei, a mãe é o ponto principal, porque uma criança, o autista, ele tá ali, ele tá brincando, né? Então, eu falo, essa parte inicial, ela é muito importante, assim, e eu acho que defende os dois lados. Você tem a proteção da mãe e a proteção da empresa. Isso que é muito importante, né? Mas eu ofereci, tá aqui, a mãe que não falou que ele era autista, né? Então, a gente tem esse documento que ela pode preencher. Então, ela preencheu, olha, seu filho precisa de A mãe não colocou nada? Mas ela não identificou, ela não preencheu. Como que a gente ia dar esse suporte aí pra criança? Então, daí eu tô falando de um lado aí da instituição. Então, a mãe não quis. A mãe quis testar a empresa? O que ela quis fazer? Não sei. Mas aí já é uma defensiva sua. Agora, quando a mãe coloca ali, né? Não, preciso dessa atenção, meu filho, assim. Aí a gente tenta correr atrás, mas sempre sabendo que, mãe, a gente vai fazer o possível. Né? E não assim, minha equipe está totalmente preparada. Não, ninguém tá. Então, assim, a gente vai fazer o possível. E a chance de dar problema é muito maior. Porque daí, vamos supor, a criança caiu lá, machucou. A mãe sabe que isso pode acontecer. Ela fala, não, tá tudo bem, isso aconteceu, isso acontece, né? É assim como outra criança, isso pode acontecer. Agora, se eu falar assim, não, minha equipe está totalmente preparada para proteger. Não, isso a gente não tá. Não funciona. Não funciona. Isso entra mesmo nas regras do brinquedo que eu falei. Né? Qualquer criança pode ali infringir a regra. Então, seria mais essa tratativa mesmo. Nívia, eu quero fazer uma pergunta muito na prática. Embora você tenha falado algumas coisas sobre o assunto, mas num evento, uma criança entra em crise. A empresa, ela tá nesse começo ainda de tô avançando, mas não estou muito preparada para isso. O que o monitor deve fazer com essa criança? Sem os pais perto e com os pais perto. É o que eu falei, sempre assim, tentar o mínimo possível abordar a criança no momento de crise, mas protegê-la. Então, quando eu volto que é parecido com a convulsão, a gente faz isso com a pessoa em convulsão. A gente protege a cabeça, por exemplo, para não bater. Então, proteger, deixar a criança se acalmar, independente se tem os pais perto ou não, né? E aí você pode, se o pai tá perto, abordar. Falar assim, como que a gente pode lidar nessa situação? O que vocês costumam fazer, né, pra ajudar? Mas se os pais não estiverem perto e ficar uma coisa inviável, eu aconselho sempre pegar o telefone dos pais também, porque caso essa criança se machuca nessa crise, ou você tenta pegar, vamos supor que o fato de pegar, tem criança que fica marcadinha, né? Isso pode acontecer. E aí o problema vai ser pra quem? Né? Mas pegou a força. Né? Então isso a gente também tem que pensar do lado da empresa, né? Uma maneira de proteger, tá? Mas o ideal sempre é tentar evitar o máximo de contato físico, né, com aquela criança naquele momento. Porque a crise geralmente vai ser dela se jogar no chão, dela gritar, né? E aí só que tem algumas crianças que sim, elas começam a se arranhar e se bater. E aí que a gente precisa aí fazer uma intervenção, né, ou chamar os pais e chamar alguém por conta dessa proteção, tanto para o monitor, para a empresa, e quanto para a própria criança. Né? Então já teve casos dentro do meu consultório, das crianças se arranharem, de começar às vezes se machucar, né? Então você tendo contato do pai, você pode ligar para o pai, inclusive até, não sei como entraria o caso da parte legal de tentar filmar para mostrar para o pai, olha, como que eu faço nessa situação, abordar de uma maneira
que é uma proteção, mas de uma maneira também acolhedora. Olha, pai, ele estava fazendo isso, eu filmei para você ver o quanto que ele se machucou. Como que a gente pode lidar nessa situação? Nós estamos aprendendo e a gente queria muito que o seu filho brincasse, continuasse aqui, né, brincando, mas como que a gente pode lidar para isso não se repetir? Foi alguma coisa que a gente pode ter feito? Né? O que pode ter desencadeado? Mas aí você tem, né, tanto para mostrar para o pai o que a criança, como que foi a crise, você chamou os pais para perto, e aí você também tem essa proteção. Mas no caso, por exemplo, quando os pais estão ali perto, não seria o caso de chamar o pai Sim. ou a mãe para tentar Se tá perto, sim. conduzir a situação? Sim. Né? Conduzir. É que eu falei, evitar ali, relar na criança. Contato Evitar, físico, isso, né? evitar o contato físico. Porque é o que eu falei, às vezes o fato de você pegar, você pode, a mãe às vezes tá naquele estresse que a gente falou, mas pegou firme no braço, mas às vezes você tentou pegar, a criança se soltou, você arranhou, você deixou a criança roxa, e não vai adiantar. Você pode ser agredido, a criança pode te agredir naquele momento, né? Então, se o pai e a mãe estiver perto, o ideal é chamar. Fala assim, olha, e sempre assim, sabe, numa abordagem, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? Sabe, nessa maneira, assim, prestativa. Né? O que que eu faço nessa situação? Eu posso ajudar vocês, para vocês ficarem tranquilos, e se isso acontecer novamente, eu poder, né, fazer alguma coisa? Mas o ideal é sempre não ter nenhum tipo de intervenção física, tá? Mas aí, é o que eu falei, se tem essa questão de se autoagredir, de se automutilar que às vezes tem, sempre chamar o responsável, tá? Porque isso pode acontecer, sim. Às vezes a criança fica roxa, com marca de dedinho, e aí a mãe fica insegura, né? Bom, pessoal, esse foi nosso bate-papo com a Lívia Caselli. Foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Play na Play. Vamos ficando por aqui. Queremos agradecer demais a presença da Lívia. Kleber Vila. A cada dia que a gente tem um bate-papo novo, a gente aprende mais com você. Sim, é que incrível. bom, fico feliz. Seja em uma reunião, seja aqui no bate-papo, seja numa palestra. Seja em algumas resenhas, né, Lívia? Independente de ventania ou não. Ventanias, twisters. Eu também agradeço, eu fico muito feliz. E pra mim, assim, não tenho palavras mesmo do quanto que eu fico grata de vocês abordarem esse assunto por algo que pra mim faz tanto sentido, que é a diversão, né, pro autista. Porque se você for pensar de segunda a sexta, eu penso tanto em terapia pro meu filho, terapia. E aí chega final de semana a gente fala, né, onde eu vou levar meu filho? E aí se a gente tem essa parte da inclusão, seria tão diferente pra mim, porque eu falo, hoje é difícil eu pensar. Mas tenho certeza que isso aqui vai abrir muitas portas, tanto para o meu filho quanto para as outras mães. Fico muito grata mesmo, de verdade. A gente que agradece. Obrigado por certeza. estar sempre parceira aí com a gente. Lívia, aproveitando, deixa seu contato para o pessoal conhecer seu trabalho. Sim, lá no Instagram eu posto bastante coisa da vida real e profissional, que é Lívia Caselli, _neuropsi, tá bom? Aí quem quiser me seguir, vamos lá que eu posto mesmo a maternidade atípica real. Gabriel tá com quantos anos? Gabriel tem 4 anos, vai fazer 5 anos. E o Lorenzo? E o Lorenzo tem 2 anos. O Gabriel é autista, nível 2/3. E o Lorenzo não tem diagnóstico, só essa peca hiperativa. Galera, para quem quiser acompanhar na íntegra aí, né, esse episódio, estamos no Spotify, YouTube, teremos algumas coisas no Instagram também, no LinkedIn, no LinkedIn e no TikTok. E no TikTok. Sem dancinhas pra mim. Não, com dancinhas com a Lívia. Finalizaremos com dancinha da Lívia aqui. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ah, não, calma lá. Tem um agradecimento especial aqui, porque a gente tá usando os estúdios da ACIL e também o nosso querido filmmaker ali, Lima! Valeu! Só acenou. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.